Boa noite, irmãos, a paz de Jesus Cristo. Glória a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido aqui na terra. Quero aproveitar o momento que o Senhor nos dá de poder fazer esse vídeo. Aproveitar também, deixar já comunicado. Não sei por quanto tempo o YouTube vai permanecer lá não deixando fazer nem vídeo, nem gravar, nem ao vivo, nem nada. Mas amém, eu também não estou muito preocupado com isso não. O mais preocupado é de agradar a Deus. Mas pela graça de Deus o Senhor tem nos direcionado a fazer os vídeos e colocar nesse segundo canal. Até porque acho que vai ser até bom ter esses dois canais. Que coloco pregação lá, coloco pregação aqui e assim vai por diante. Segundo a vontade de Deus. E a gente vai ficar aí até quando Deus quiser. Amém. Eu quero, antes de ler a palavra com os irmãos, fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em cuja presença encontro-me nesta noite, para pedir ao Senhor o perdão aos meus pecados, às minhas ofensas, Senhor. Tenha de misericórdia de mim e da minha família. Senhor, neste instante, purifica a minha mente, purifica, meu Deus, o meu entendimento, para que eu possa falar a Tua palavra de forma pura, santa, honesta, sem violentar nenhum dos Teus santos mandamentos. Me ajude, Senhor, a falar aquilo que o Teu Santo Espírito quer transmitir ao Teu povo, à Tua igreja, à Tua esposa amada, Senhor. Em nome de Jesus, fale conosco, Senhor, por meio da Sua santa palavra, e nos exorta, nos console e confirme, Senhor. E sobre aqueles que o Senhor tem obra nesta terra, eu peço a Ti, em nome de Jesus, faz, Senhor, cumprida nos seus dias de vida, e assim a Sua palavra possa ter livre curso e encontrar os corações quebrantados, contritos, para que a Tua palavra seja, meu Deus, plantada, e essa pessoa cresça como a palmeira, a oliveira, e também a videira. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço que Tua palavra venha cair em boa terra, meu Deus, para que esta pessoa produza fruto a 30, a 60 e a 100. Para a glória do Teu nome, Senhor Jesus, eu te peço, repreenda todo o mal, todo espírito de bloqueio, toda a seta do diabo que impede desta pessoa ouvir a Tua palavra, a Tua verdade. Seja, no nome de Jesus, repreendidos para a glória do Teu nome. Amém. Amém, irmãos. Quero ler em Atos, capítulo 10, a partir do versículo 34. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhos de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém? Neste mesmo livro diz, no capítulo 16, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Debaixo dos céus, em nenhum outro há salvação, porque em nenhum outro nome há salvação, dada aos homens pelos quais devam ser salvos. Quando Deus unge Jesus e o início do ministério de Cristo aqui na terra, realmente houveram profecias que falaram acerca da vinda dele. E até então era um grande mistério
Mas Paulo descreve em Timóteo que, na verdade, o mistério da piedade, grande na verdade é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito. Então, a manifestação de Cristo Jesus, pelo poder de Deus, pela glória e pela graça que sobre ele estava. Os profetas falaram que o Messias iria sofrer, iria ser perseguido, iria ser morto e que iria ressuscitar. Moisés fala que Deus levantaria dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele vós ouvireis. Mas aquele que não ouvir este profeta, certamente será morto, expirado, será arrancado do meio. E Jesus, ele vem, ele é batizado por João, e depois do batismo, Jesus começa o ministério. É levado ao deserto, onde é tentado e provado 40 dias e 40 noites pelo diabo. E depois que Jesus vence o diabo no deserto, ele começa a pregar a mensagem. Ele chama os homens que futuramente seriam seus discípulos e apóstolos. Chama os irmãos André, Pedro, João e Tiago. E estes primeiros discípulos veem o quão poderoso este homem tinha e é. Ele fazia sinais, fazia prodígios. E eles vendo, e eles realmente estavam percebendo que este homem verdadeiramente é o Cristo que devia vir ao mundo. É o Salvador de Israel e também dos que crescem no seu nome. Depois que eles recebessem o Espírito Santo, eles teriam essa conclusão, que a salvação de Deus também foi dada aos gentios. Mas Jesus vem para o que era seu, e os seus não receberam. E na verdade, quando Pedro, ele fala desta forma, o apóstolo Pedro, ele e os demais comeram e beberam com Jesus, depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E por uma revelação de Deus, o Senhor enviaria Pedro à casa de um gentil para ali fazer a obra. E Pedro resistindo, até que Deus lhe mostrou que não devia fazer acepção, que não devia chamar o imundo ou comum o que Deus purificou e o que Deus chamou. Porque em Atos também fala que Deus deu o direito do arrependimento aos gentios para a salvação. E Deus não faz acepção de pessoas, porque em qualquer nação, se tiver alguém que o teme e faz a sua vontade, isto é agradável a Deus. E Cornélio era um varão justo, um varão temente. E ele, de contínuo, orava a Deus e dava esmola. E as suas orações estavam sendo escutadas pelo Senhor. Deus enviou o anjo, e Cornélio viu o anjo na sua frente, que anunciou a ele que ele deveria ir enviar os seus servos para chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que ele falaria das palavras para ele, as palavras da vida, a palavra do Evangelho, a mensagem de Jesus. E o Cornélio envia estes dois varões até Jope, aonde eles descem lá, e quando Pedro tem aquela revelação, aquele lenço atado dos céus até a terra, e ele vê todo tipo de animais, répteis, aves, quadrúpedes, e só animais impuros e imundos. E a voz diz, mata e come. E ele replica a voz. Ele resiste a princípio, mas o Espírito Santo de Deus torna a dizer. E assim Pedro, ainda pensativo naquela visão, ainda tentando entender aquele mistério, chega batendo na porta, dois homens procurando por Pedro. Então Pedro recebe, naquele mesmo instante, a confirmação de que realmente o Senhor estava para o enviar. E ele vem e diz,
sou eu. E eles ficaram ali. Aí depois partiram para casa de Cornélio. E Pedro vem com a mensagem de Jesus. Por que você me chamou? Me mandou chamar? Visto que eu sou judeu, e os judeus não se comunicam com gentios. Nem tampouco pode estar dentro da casa de gentios. Mas eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aí Cornélio relata a Pedro o que ele ouviu do anjo. Ele viu o anjo na sua frente. Irmãos, a gente tem o conhecimento da palavra, pela graça de Deus, com certeza. E a gente sabe, porque Paulo diz, se um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho além do que já temos anunciado, é anátema. Mas o anjo não estava pregando evangelho para Cornélio. O anjo apenas mandou que ele chamasse Pedro, para que Pedro pregasse a ele a palavra da vida. Quando prenderam Pedro e João, aqueles principais sacerdotes, eles ordenaram que eles ficassem ali, presos. Mas o anjo do Senhor libertou eles daquela prisão e mandou eles se apresentar no templo para pregar a palavra da vida, para ensinar. E eles ficaram admirados. Como eles conseguiram sair dali, sendo que estava a guarnição lá? Como eles saíram? Não sabemos. Mas eles estão lá, ensinando o povo abertamente, diante de todo mundo. Porque os mistérios de Deus não compete o homem entender. O homem natural, o homem moderno, o homem mundano, o homem que vive nos pecados sem se preocupar em querer buscar a Deus, o arrependimento de Deus e viver uma vida santa com Deus. Ele não entende o linguajar. Para ele tudo é loucura. Para ele é tudo fanatismo. Mas para nós é poder de Deus. E assim Pedro sobe à casa de Cornélio e prega a palavra e testemunha de Jesus. Jesus iniciou seu ministério depois do batismo de João. E os sinais começaram a iniciar em Galileia. Canaã da Galileia. Jesus, ele principiou os sinais do seu ministério. E passou pela Judeia, Samaria, Cafarnaum, Ciro, Tidom, dentre outras cidades adjacentes a Jerusalém. Jesus percorria de cidade em cidades, aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus, pregando a palavra da salvação, sem fazer acepção de pessoas. E ele foi perseguido, odiado. Jesus, ele sofreu as afrontas. Ele suportou o peso da cruz. E eles suspenderam Jesus no madeiro, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Como raiz de renovo, ele foi subindo. Ele não tinha formosura. Ele era um homem simples. Sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Sendo Deus, se fez homem, semelhante aos homens, servo dos homens. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus possuía o Espírito de Deus, porque o próprio Deus o ungiu com seu Santo Espírito e com poder. Jesus expulsou os demônios pelo poder de Deus, curou os enfermos pelo poder de Deus e disse a todos: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. E a sua mensagem simples, fazendo o bem a todo mundo, sem cobrar um tostão, com amor, obediente, sincero. Ele estava em caminhada rumo à cruz. Por onde ele passou, ele pregou a verdade. Foi confrontado pelos religiosos, foi odiado por aqueles homens que tinham aquela facção que queria matar Jesus, que queria prender Jesus
que queria apedrejar Jesus. Mas Jesus falou, a minha hora não é chegada ainda. Eu vou trabalhar porque ainda é dia. O meu pai está trabalhando até agora e eu também trabalho em pleno sábado. Jesus fez as mesmas obras que o pai fez. Tudo o que ele fez, ele viu o pai fazer. E ele foi crucificado, porque o povo negou ele diante de Pôncio Pilatos. Pediu que soltasse Barrabás, o homicida, e crucificasse Jesus. Jesus, ele ressuscita no terceiro dia, conforme tinha dito aos seus servos, e apareceu a eles, ressurreto. E disse a eles, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos capítulo 1, Jesus fala, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. E nós somos suas testemunhas, Pedro diz. Nós não podemos deixar de falar o que vimos e o que ouvimos. Importa nos obedecer mais a Deus. O Evangelho que nos leva a viver de modo que Deus ache graça em nós. E que nós possamos, na verdade, achar graça diante dos seus olhos. Porque nós não somos merecedores. Não somos dignos. Pedro, quando viu Jesus, depois que Jesus mandou ele lançar aquela rede no mar, e eles apanharam muitos peixes, Pedro imediatamente diz, olhando para Jesus, afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Sou um homem miserável, sou um homem pecador. Nenhum de nós merecíamos estar na presença de Deus. Mas pela graça, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou, nos dando acesso. E assim a gente prega o Evangelho nas ruas, nas praças, nos faróis, nas igrejas, nos centros de recuperações, em qualquer lugar que Jesus nos enviar. Porque a ordem é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E o Evangelho é arrependimento. O Evangelho é mudança de vida, é conversão. O Evangelho é tirar o homem das trevas e colocar na luz. Tirar do poder de Satanás e colocar no poder de Deus. Converter-se de uma velha criatura para uma nova criatura. E só o Evangelho é capaz de fazer essa transformação. Agora há pouco eu estava falando lá na rua com um varão que o Evangelho ele rompe barreiras. O Evangelho chega nas biqueiras, chega nos hospitais, chega nos presídios. O Evangelho chega nos lugares menos visitados. Pelos ricos, pelos poderosos, pelos homens do poder, da fama, do sucesso. Mas o Evangelho consegue adentrar aonde ninguém consegue. Polícia não chega em certos lugares, mas o Evangelho chega. Só o Evangelho, irmão. Ele consegue. E ele penetra através dessa mensagem poderosa de Deus. De revelar os mistérios que existem no coração do homem. Para que o homem possa vir ao arrependimento. E receber a remissão dos seus pecados pelo nome de Jesus. Porque todos os que creem no seu nome, os seus pecados serão perdoados. A Bíblia fala, se confessar os vossos pecados e as vossas culpas, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Aquele que confessa o pecado e deixa, alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Arrependa-se, porque a mensagem do Evangelho não é prosperidade, não é filosofia humana. A mensagem do Evangelho não é entretenimento, não é arte, não é magia, não é superstição, não é superfluidade de palavras, mas como Paulo diz na carta de Coríntios, que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e de espírito. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz que não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz, na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Jesus diz, eis que vos dou poder para expulsar demônios,
curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. E se beber alguma coisa mortífera, nenhum dano vos causará. Porque o evangelho, a gente sofre por ele hoje. Hoje a igreja chora. Hoje a igreja padece, é perseguida, é odiada, é maltratada. Em certos ambientes, proíbe pregar a palavra, como nos metrôs, dentro do shopping, em alguns lugares privados. É proibido. Mas não é proibido fumar maconha, vender cerveja. Não é proibido falar de macumba, fazer macumba, feitiçaria, idolatria, xingar, falar palavrão. Nada disso é proibido. Tudo é liberal. Porque Jesus fala que o mundo ouve os que são do mundo. Mas o nosso linguajar, eles não entendem. Porque é um linguajar santo, um linguajar espiritual. Você vê que Paulo, depois que foi arrebatado ao terceiro céu, ele diz que ouviu palavras lá, que ao homem não é lícito falar. Palavras inefáveis. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E assim Pedro diz, e Deus nos mandou pregar, que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Juiz. Porque como ele é Senhor de todos, ele também é juiz dos juízes. E um dia ele vai se sentar no seu trono para julgar as nações e julgar cada um que não tem o seu nome escrito no livro da vida, porque serão lançados no lago de fogo e enxofre e serão condenados segundo as suas obras. Não quiseram o amor da verdade para se arrependerem. Antes, tendo prazer na iniquidade, blasfemaram do Deus da palavra, blasfemaram do evangelho, zombaram de Cristo e até o fim da vida. Viveram no pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas não quiseram o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus. E a salvação é de graça. Mas requer esforço, requer dedicação, requer renúncia, requer separação. Renuncie-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me segue, Jesus diz. Porque aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la. O evangelho é você sofrer, perder a vida, porque nos importa que com muitas tribulações entremos no reino de Deus. As tribulações deste mundo não pode comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Paulo diz, eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz, Jesus Cristo, o justo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Eles testemunharam de Jesus. Foram perseguidos, foram presos, foram mortos, mas nem por isso eles deixaram de anunciar a verdade. Entraram nas sinagogas e pregaram a verdade. E foi expulso de lá. Entraram dentro do templo, foi expulso de dentro do templo. Estavam nas ruas e queria proibir eles. É assim, irmãos. O sistema mundano quer proibir. O sistema religioso quer proibir que falemos no nome de Jesus da maneira que Jesus ensinou a falar. Porque o jugo de Jesus é suave. O seu fardo é leve. Jesus não coloca um fardo maior do que nós possamos suportar. Porque como os seus mandamentos são leves, não são pesados, mas o homem deve examinar a si mesmo. O homem não pode se apresentar a Deus reprovado. Pelo contrário, Paulo diz, procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas estão pregando evangelho para agradar a gregos e a troianos, falando mensagem de autoajuda, prosperidade. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. E as pessoas estão lá ganhando dinheiro às custas de Jesus. É cantando, é pregando, é abrindo igreja, é abrindo campanha, é fazendo congresso, é fazendo cruzadas, é bazar nas igrejas,
é cantina nas igrejas, é rifa dentro das igrejas. E o povo achando que isso é evangelho. Não quer tomar como exemplo, nem como modelo Jesus e nem os apóstolos, nem tampouco os profetas. Porque quando eles falam dos profetas, eles falam, mas não reconhecem o que eles passaram. Não reconhecem o que os apóstolos passaram. Porque se reconhecêssemos, dariam valor o sangue que eles derramaram por amor de Jesus. Se reconhecesse o valor do Calvário, eles dariam a vida por amor de Jesus. Pregariam o evangelho antes a tempo e fora de tempo, pregando a verdade, sendo perseguido por causa da verdade. Eu me recordo, irmãos, em 2018, quando eu pregava o evangelho lá na praça, na verdade na Avenida Fim de Semana, aqui em São Paulo, cercou um punhado de gente em cima de mim. Católicos, bêbados, drogados, feiticeiro, macumbeiro. E vem em cima de mim, igual aquele enxame de abelha, para tentar me bater, me agredir, mandando eu calar minha boca. Mas eu falei, Jesus me mandou aqui pregar a palavra, eu devo obedecer a Jesus, eu não vou obedecer a vocês. Se vocês não querem ouvir a palavra, vai pro bar beber cachaça. Vai lá jogar seu joguinho, vai lá fazer o que você quer. Mas eu estou aqui para obedecer a Jesus. A Bíblia diz que quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ser simpático com as pessoas é fácil. Ser bajuladora das pessoas é fácil. Agora, quando você prega a verdade, o povo fala, tá julgando, você não é Deus para julgar. Não critique. Não julgue para não ser julgado. Irmão, pregar a palavra, saber que você, a qualquer momento, pode ser morto por causa da palavra, isso é uma honraria. Estevão foi morto porque pregou a verdade. Foi apedrejado, viu os céus abertos, Jesus em pé à direita de Deus Pai, e ele deu glória a Deus e disse ainda, não imputes a eles este pecado. Perdoa. Não. Porque eles estão fazendo a ignorância. As pessoas denunciam através do celular. Não pregue aqui, está incomodando. Uma vez eu estava pregando em frente ao shopping do Campo Limpo, foi em 2018, e em frente a uma loja de colchões, aí o rapaz saiu de dentro da loja e veio até a mim e falou, não dá para você pregar aqui, não dá para você ficar gritando aqui, você está me atrapalhando, você vai me atrapalhar minhas vendas, eu não consigo conversar com o cliente. Aí eu virei para ele e falei assim, você está mais preocupado com vender e atender cliente do que ouvir a palavra da vida, a palavra da salvação? Aí ele, não quero saber, você está me atrapalhando. Não dá para você ficar aqui, sai daqui. Eu falei, tá bom. Se você quer que eu saia daqui, se você não quer ouvir a palavra da vida, então eu vou para outro lugar. Peguei a caixinha e fui um pouquinho mais para frente. Aí não atrapalhou ele lá e consegui pregar. Um monte de gente passando e voltando. Irmão, as pessoas não querem ouvir o evangelho. Quanto mais aproxima a volta de Jesus, você vai ver quanta resistência das pessoas. Irmão, Deus é amor. E Deus não é isso que você está falando aí. Jesus ama todo mundo. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo vai para o céu. Não vai. Só se for para o céu da boca. Maconheiro não entra no céu. Cachaceiro não entra no céu. Prostituta, ladrão, injusto, mentiroso, pilantra, adúltero, fornicador, feiticeiro, avarento. Só vai entrar se se arrepender. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Da mesma maneira que o evangelho é pregado ao pobre, também é pregado ao rico. Porque o único caminho que leva o homem é estreito. Ao céu, aliás, é estreito. O rico, se quiser entrar nele, tem que renunciar à avareza, tem que renunciar ao amor ao dinheiro, tem que amar mais a Jesus do que as propriedades, do que as riquezas, do que o que ele tem. O pobre, de igual modo, se quer entrar no céu, tem que aborrecer a própria vida, tem que renunciar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, tem que amar mais Jesus do que pai, mãe, filho, esposa, trabalho, terra, casa, qualquer coisa. Porque o evangelho é isso. Porque se negar Jesus aqui, Jesus também negará naquele dia, diante do Pai e dos seus santos anjos. Amém, irmãos? Então, como Pedro aqui fala, e ele nos mandou pregar.
e testificar a todo o povo que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Juiz. Porque daqui muito em breve, Jesus vai vir buscar a sua igreja, os seus escolhidos. E quando ele vier, ele vai dar ordem aos seus anjos, de uma extremidade dos céus à outra, buscar os seus escolhidos de toda a face da terra. A Bíblia diz, vigiai e orai em todo o tempo. Clame, irmãos. Clame a misericórdia de Deus. Não se preocupa porque, se te achou chato, te achou um falador, só está falando julgamento, só está criticando, condenando. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos para A nem para B. Ouve a voz de Deus. Ouve a voz do Espírito Santo. Tenha convicção, irmão, da sua chamada. Jesus te chamou para pregar a verdade. Pregue a verdade. Doa quem doer. Jesus te chamou para você pregar arrependimento. Continue pregando, irmão. Doa quem doer. Não se desvie da mensagem que Jesus colocou na sua boca para você pregar. Denuncie as obras infrutuosas das trevas. Denuncie o pecado. Porque é o pecado que condena as pessoas. Não é a palavra. A palavra vai condenar se a pessoa rejeitar ela agora, hoje, aqui na terra, naquele dia. Ela vai receber a condenação porque ela ouviu a verdade e rejeitou. Não quis. Jesus fala. Amém? Então, essa é a mensagem, irmãos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Que o Senhor venha fortalecer os irmãos e fortalecer também a mim. Para que eu ache graça aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém?